Quarta-feira sempre tem saúde aqui no Jornal da Clube e hoje o assunto é saúde mental. Se você tem alguma dúvida, participe conosco, envie a sua pergunta para o 16997237684 ou apontando aí a câmera do seu celular direto para o QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela e já vai direto para o WhatsApp, já fala com a nossa produção. Importante dizer aí o seu nome, a cidade. E para nos ajudar a entender melhor, então, sobre a ansiedade, depressão, o estresse do dia a dia, tantos outros problemas que nos afetam, né? Está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo a psiquiatra Célia Regina Barreto Bianco, a quem, claro, eu agradeço por ter aceito o nosso convite, por estar participando com a gente. Bem-vinda, doutora. Para começar, quais são os transtornos mais comuns que vocês têm encontrado nos consultórios hoje em dia? Doutora, uma ótima tarde. Boa tarde para todos, obrigada pelo convite. Olha, hoje em dia o que a gente encontra mais são os transtornos de ansiedade, né? Estresse relacionados a problemas da vida, né? Dia a dia, pressão emocional. Também os quadros depressivos são muito frequentes. E depois desses, os quadros mais graves, né? Transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos psicóticos de modo geral. E também os transtornos relacionados ao envelhecimento, por exemplo, Alzheimer, né? Demências e tal. E também, dependendo da idade, os quadros são diferentes, né? Então, na criança existem quadros diferentes, no adolescente, no adulto, no idoso. Mas, basicamente, nos consultórios e nas urgências de psiquiatria, que eu trabalho numa urgência também, a gente atende muito quadro de ansiedade agudo, pânico, né? Estresse pós-traumático e quadros depressivos. Vamos falar então um pouquinho mais sobre ansiedade, já que a senhora destacou isso aqui também. É a pergunta da Selma de Ribeirão. Como tratar a dificuldade de dormir por conta da ansiedade, doutora? Pois é, muito importante a pergunta, lembrando que o sono é muito importante para a gente se sentir bem no dia a dia, né? Para a gente acordar bem, ter energia, conseguir, então, aproveitar o momento tanto com a gente mesmo, com a família, no lazer, como no trabalho, né? E o sono, quanto mais natural ele for, melhor a sua saúde. Então, se você tiver insônia, precisa ver por que está tendo insônia. Ao invés de você logo medicar, isso não é o adequado, né? Porque os medicamentos para indução do sono, alguns criam dependência química. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Os tarja preta, por exemplo, precisa tomar muito cuidado, porque cria dependência, depois é mais difícil para tratar, para tirar, pode afetar a memória, né? Esses remédios, tarja preta, eles podem afetar a memória. Então, para dormir, o ideal é diminuir, parar com as telas, né? Tela celular, tablet, televisão, computador, pelo menos 1 hora antes, né? De dormir, porque senão a pessoa pode ficar muito ligada, né? Hiperestimulada. É comum hoje a gente ver tanto adolescente como adulto com o celular direto ou tablet, né? Na hora que vai deitar mesmo, fica ali, tem gente que não consegue dormir, porque dependendo do que você está assistindo, aquilo te liga ainda mais, né? Pode te estressar, dependendo se for ver notícias, né? Por exemplo, eu não posso ver notícias antes de dormir, que eu não durmo, é um negócio que me afeta, então eu procuro me preocupar com outras questões mais leves. Então, isso chama higiene do sono. Então, tentar procurar se desviar de situações que vão te deixar estressado nesse horário, né? É como com criança, que a gente vai diminuindo os estímulos, que é para a criança não ficar muito agitada, senão ela não dorme, né? Mas se a insônia for uma insônia mais severa, tentar usar coisas naturais primeiro, né, gente? Por exemplo, os famosos chás, né, de camomila, erva cidreira, coisas que podem, agora no frio é gostoso e pode ajudar. Evitar chamate, né, à noite, porque ele tem cafeína, então não vai ajudar no sono, pode acordar. E procurar se agasalhar, se alimentar, né, e tentar evitar os assuntos que te afligem na hora de dormir. Isso a gente tem que treinar isso, né? O problema a gente tem a vida inteira, né? Não adianta ficar desesperado à noite, que à noite você não vai resolver.
né? No caso, quando a pessoa tem uma insônia mais grave, ela precisa procurar um médico. É o ideal para a gente ver o que pode ser feito, qual é a causa, o que está acontecendo, para a gente usar o mínimo possível de medicação, viu, pessoal? É isso. Doutora, vamos para a próxima pergunta aqui, que agora é da Elaine. Ela está dizendo que tem síndrome do pânico e por que que ela sente ali que vai morrer, tem até medo de sair de casa. O que pode ser essa sensação, doutora? Essa coisa do pânico, acho que muitos de nós conhecemos. A gente vive hoje um mundo mais estressante, mais estressado, e o pânico é quando a pessoa chega no limite dela. Aconteceram coisas, né, que foram se somando e é como se fosse enchendo, né? Enchendo, de repente aquilo transborda e a sensação é de que não está dando mais conta. Então a sensação de morte é não estou dando conta, né? Não vou dar mais conta. É como se fosse desmaiar ou desligar. O morrer é uma sensação quase de desmaio, né? É isso. A Josefina de Bonfim Paulista está dizendo aqui que ela tem 66 anos, ela está esquecendo das coisas aí, ela está dizendo que às vezes está conversando, de repente esquece o que estava falando, está acontecendo até com uma certa frequência. Pode ser algum quadro mental, doutora? Pode ser. Josefina, aconselho você procurar o posto de saúde ou o seu médico para fazer algumas avaliações, né? Para ver se é uma questão, o quanto que é emocional, o quanto que é físico, o que está acontecendo. Você está tomando alguma medicação que pode estar causando isso também. Tem remédios que podem piorar a memória, né? Tarja preta, por exemplo. Então, tomar muito cuidado com isso. Se você está dormindo bem, tudo isso, se você está muito preocupada com alguns assuntos, isso também interfere, a gente fica mais distraído quando está muito tenso, né? Ou se pode ser algum problema que vem com a idade, que isso também tem tratamento e tem maneiras da gente cuidar. Quanto antes a gente cuida das coisas, melhor. A Roseli de Patrocínio Paulista está perguntando qual pode ser a possível causa de borderline em adolescentes, doutora. Roseli, esse é um assunto bastante complexo, né? De modo geral, a gente não fecha diagnóstico de transtorno borderline em adolescente. A gente levanta hipóteses, né? O adolescente está em formação ainda da personalidade, então é complicado você fechar um diagnóstico desse. Em geral, esse diagnóstico é do adulto, né? Então, mas causas, por exemplo, para o que é o outro nome para borderline é emocionalmente instável, né? Então, em geral, os problemas vêm do meio e não do adolescente, né? Assim como a criança dificilmente tem um problema dela, geralmente o problema é familiar, né? O adolescente também pode passar por estresse no ambiente familiar, na escola, por uma série de razões. Então, eu geralmente procuro investigar o que está acontecendo ao redor do adolescente, como que ele está inserido, como é a vida dele, a família. Em geral tem relação com isso, com a escola, trabalho, tudo isso. Doutora Célia, a Edna de Sertãozinho está perguntando aqui se haloperidol, aí no caso é um medicamento, pode aumentar o peso, porque ela diz que a filha começou a tomar e aí ela está percebendo um aumento do peso. Pode aumentar, sim. O haloperidol, que é o famoso Aldol, é uma marca famosa, ele pode aumentar a produção de prolactina, né? Mas o que eu aconselho? Não interrompa a medicação, porque se ela está tomando haloperidol, o médico passou por alguma razão e ele pode estar tratando isso. O que pode ser visto com o médico é se ela pode fazer uma dieta, né, diminuir os carboidratos, fazer mais atividade física, porque também não adianta ficar magrinho e ruim da cabeça, precisa tomar cuidado, viu? É isso aí. A pergunta que vem da Célia de Ribeirão Preto, doutora, dizendo aqui como lidar com o toque que vem desde criança e sem medicamentos. Uau! Procurar psicoterapia é a primeira medida para a maioria dos problemas emocionais mentais, né? A psicoterapia, que é um contato entre humanos, né? Dificilmente vai ser substituída por máquinas. Por mais que uma máquina possa ter respostas inteligentes, objetivas e racionais, mas não substitui o contato e o vínculo que se estabelece entre dois seres humanos, né? Então,
a psicoterapia pode ajudar ela e outras pessoas, né, muitas pessoas, a encontrarem as razões de por que ela está sentindo assim, modificar maneiras, hábitos. Existem vários tipos de psicoterapia e alguns podem estar mais em sintonia com cada pessoa. O Tiago de Ribeirão Preto está dizendo aqui que depois que ele teve dengue, ele falou que desenvolveu uma ansiedade, um pânico ali, um medo. O que pode ter acontecido com o Tiago? E a gente alinha até para outras doenças, né? A pessoa desenvolveu um quadro de alguma doença, ela pode desenvolver uma ansiedade, doutora? Tiago, não é só você não. Se fosse só você, estava bom, né? Nossa, nós todos estamos enfrentando aí preocupações com doenças. É comum, a gente se sente, porque a dengue já tive 3 vezes aqui, quem mora em Ribeirão há muito tempo já teve várias, né? A gente fica impressionado como a gente fica jogado, né? Assim, na cama, fica difícil de fazer atividade. Então eu entendo perfeitamente, viu, Tiago, como é que você se sente. Em geral, esses medos passam. Conforme a gente vai se sentindo forte de novo, vai se cuidando, a gente supera. Mas nós estamos num período que as pessoas estão com medo, né, de pegar influenza, mesmo Covid, as pessoas têm medo, têm receios, né? A Mauristela de Ribeirão está dizendo que já teve crise de ansiedade e pânico e recentemente foi diagnosticada com o transtorno bipolar. Ela gostaria de saber se pode ter uma ligação, então, a ansiedade com a síndrome do pânico. Ela falou vários diagnósticos, né? Pânico vem da ansiedade, né? Um nível de ansiedade muito alto, quando ele passa de um limite suportável, ele passa da crise de pânico, né? Que é uma sensação de não estar dando mais conta daquilo. A pessoa fica com a sensação de não estar dando conta de mais nada, né? Muitas pessoas evitam sair de casa, não conseguem dirigir, se sentem inseguras, né? Uma insegurança muito grande. E procuram ficar, então, num ambiente bem calmo, longe de tudo, longe de qualquer coisa. É um problema que precisa cuidar, tratar, para poder superar, né? Poder conviver melhor, né? Se não for possível curar completamente, fazer um tratamento para que a pessoa tenha a vida dela, né? Volte a ter uma vida o mais normal possível, saudável. Em relação à bipolaridade, é um outro diagnóstico completamente diferente, a explicação muito longa, hein? Doutora, vamos falar um pouquinho agora aqui com esses adolescentes, as mães bem preocupadas aqui. A Sueli está dizendo, o filho dela tem 17 anos, fica o dia inteiro com o telefone na mão e ela já pergunta, pode ser algum transtorno, uma doença? O que a gente faz com esses jovens no celular? Jovens e adultos também, né? Se a gente fica muito preso no celular de fato. O adolescente, ele quer se comunicar, ele quer aprender, ele quer conhecer, ele quer ver, quer saber. E o telefone, na verdade, é a internet, muitas vezes, a maior parte das vezes é a internet, né? É telefone porque ele é mais prático, está na mão da maioria das pessoas. Então, fazer o quê? Oferecer outras formas do adolescente se relacionar, que não seja só no celular, né? Por exemplo, sair com ele e fazer coisas junto com o adolescente. Isso e também vai envolver um tempo do adulto que está junto, né? Estabelecer atividades que ele se interesse, né? Ela se interesse. E hoje em dia o telefone ele entra muito quando um relacionamento ele está empobrecido, né? Então o telefone ele acaba que substitui algo que não está tendo, né? Doutora, já estamos partindo para encerrar, mas quero agora que a senhora passe algumas dicas aí, como é que a gente vive bem, que a gente consiga manter uma boa saúde mental, o que pode prevenir problemas mentais. Deixa essas dicas, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Olha, pessoal, então tentar caminhar em direção àquilo que a gente gosta de fazer, no bom sentido, trabalhar com coisas que a gente possa se interessar mais, se sentir mais pleno, assim, né? O trabalho toma muito do nosso tempo. Estudar em direção a algo que a gente possa se sentir feliz futuramente, manter relacionamentos mais saudáveis e evitar relacionamentos doentios, não ficar muito voltado só em comprar coisas, e sim o que dá sentido para a sua vida, né?
essas questões, valorizar relacionamentos mais profundos e não só os superficiais, ficar menos preocupado com a aparência porque assim, na verdade, as coisas que a gente conquista na vida é com muito trabalho e com boas pessoas ao nosso redor. Sem dúvida alguma, né? E que diante de qualquer possibilidade que você esteja enfrentando algum problema mental, não hesite em buscar ajuda, seja no seu plano de saúde ou no posto médico aí, no serviço público de saúde mais próximo da sua casa. A doutora Célia Regina Barreto Bianco, tenho certeza que agregou muito aqui ao nosso telespectador. Um abraço e até mais, viu, doutora Célia? Obrigada, tchau. Até.